A paz do Senhor Jesus, irmãos. Esse é o canal Audiobooks Cristãos. Se esse audiobook for uma bênção para você, compartilhe com mais pessoas para abençoá-las também. Inscreva-se no canal para receber atualizações sobre novos vídeos edificantes como esse. Deixe sua opinião e sugestões para mais audiobooks cristãos. Curta o vídeo e abençoe vidas compartilhando esse material. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Livro de Kenneth Hagin. Capítulo 7. Número 1. O testemunho no íntimo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Romanos 8, verso 16. Você descobrirá que ser levado por um testemunho interior é o modo número 1, ou a maneira primária de Deus guiar todos os seus filhos. Quero voltar, conforme eu disse no prefácio deste livro que eu faria, para aquilo que Jesus me disse em fevereiro de 1959 em El Paso, Texas. Eram 6:30 da tarde. Eu estava sentado na cama, estudando. Os meus olhos estavam totalmente abertos. Há 3 espécies de visões. A espécie mais alta é a visão aberta. Na visão aberta, os sentidos físicos não estão suspensos. Os olhos físicos não estão fechados. A pessoa possui todas as suas capacidades físicas, mas vê dentro da dimensão do espírito. Ouvi passos. A porta do meu quarto estava semi-aberta, uns 30 ou 40 centímetros. Olhei, portanto, para ver quem estava entrando no meu quarto. Esperava ver alguma pessoa física, literal. Mas quando olhei para ver quem era, vi Jesus. Parecia que os cabelos do meu pescoço e da minha cabeça ficaram eriçados, totalmente em pé. Caroços de arrepio surgiram de repente em todas as partes do meu corpo. Ouvi. Ele estava usando vestes brancas. Estava usando sandálias romanas. Jesus apareceu na minha frente 8 vezes. Em todas as demais ocasiões senão esta, seus pés estavam descalços. Desta vez, ele usava sandálias, foram as sandálias que eu escutara. Ele parecia medir cerca de 1,80 m, e dava a impressão de pesar cerca de 82 quilos. Ele passou pela porta e a empurrou para trás até quase fechá-la. Andou em derredor do pé da minha cama. Eu o seguia com os olhos, quase fascinado. Ele pegou uma cadeira de costas retas e a puxou para perto da minha cama. Depois, sentou-se nela, dobrou as mãos, e começou sua conversa dizendo: Disse-lhe anteontem à noite no automóvel pelo meu espírito. O automóvel estava cheio. Minha esposa e eu, bem como outras pessoas, estávamos andando de carro dentro de uma distância de 2 quarteirões de onde eu estava, quando Jesus se sentou ao lado da minha cama. Ouvi o Espírito de Deus falar para mim. Pensava que todos no carro tivessem ouvido aquela voz. Disse: Todos vocês ouviram aquilo? Responderam: Não. Não ouvimos coisa alguma. No Antigo Testamento, os profetas diziam, e a palavra do Senhor veio para mim, dizendo: Você já pensou consigo como ela veio? Não poderia ter sido literalmente audível. Se tivesse sido audível, todas as pessoas presentes a teriam ouvido, o profeta não teria precisado contar-lhes o que o Espírito disse. A palavra do Senhor veio ao espírito do profeta proveniente do Espírito de Deus. É tão real que no momento parece audível, porque era tão real para mim, pensava que todos que estavam no carro comigo a tivessem ouvido também. Jesus disse sentado ao lado da minha cama: Eu lhe falei anteontem à noite e lhe contei certas coisas. Disse-lhe, pelo meu espírito, que mais tarde conversaria mais. Agora, portanto, vim falar com você acerca disto. Era a respeito do ministério do profeta. Ele ficou sentado ali, naquela cadeira, e falou comigo durante 1h30. E eu conversei com ele. Perguntei coisas no tocante àquilo que ele estava dizendo. Respondeu às perguntas. Não entrarei em detalhes sobre tudo quanto ele disse acerca do ministério do profeta, essa é outra mensagem. Mas vou penetrar na periferia do assunto.
Ele me disse: o profeta do Novo Testamento é muito semelhante ao profeta do Antigo Testamento, pois o profeta do Antigo Testamento era chamado um vidente porque via e sabia as coisas de modo sobrenatural. O profeta do Novo Testamento também verá e saberá as coisas de modo sobrenatural. Mas o profeta do Novo Testamento não tem a mesma categoria que o profeta do Antigo Testamento, porque eu não coloquei profetas na igreja a fim de orientarem a igreja. Dentro da dispensação do Novo Testamento, a pessoa não precisa procurar orientação através dos profetas. Pode receber orientação através dos profetas, mas não deve procurá-la. O ministério do profeta do Novo Testamento nesta área é meramente para confirmar o que as pessoas já têm no seu próprio espírito. Segundo a antiga aliança, somente o sacerdote, o profeta, e o rei eram ungidos pelo Espírito Santo para ocupar estes cargos. Aqueles que você chamaria de leigos não tinham o Espírito de Deus sobre eles ou neles. Portanto, segundo a antiga aliança, eles procuravam orientação através do profeta, porque ele tinha o Espírito. No regime do Novo Testamento, graças a Deus, não somente temos o Espírito de Deus sobre nós, como também o temos dentro de nós. Jesus me disse: segundo a nova aliança, não está escrito: todos os que são guiados pelos profetas são filhos de Deus. O Novo Testamento diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Depois, ele disse: o caminho número 1, o caminho primário, para eu guiar os meus filhos é pelo testemunho interior. Vou mostrar-lhe como funciona, para você não cometer os enganos que tem cometido no passado. Ele me explicou que para ocupar o cargo de profeta, a pessoa é em primeiro lugar ministro do Evangelho separado e chamado para o ministério, com a vocação divina na sua vida. Em segundo lugar, deve ter pelo menos 2 dos dons de revelação, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos, mais o dom da profecia, operantes no seu ministério. Depois, ele chamou a minha atenção para uma coisa que tinha acontecido durante os 3 dias anteriores. Já havia 3 dias, eu tinha me sentado para escrever uma carta a um pastor, confirmando uma data para eu realizar uma reunião para ele. De alguma maneira, no primeiro dia consegui escrever cerca da metade de uma página, e então a rasguei e a joguei no lixo. No dia seguinte, fiz a mesma coisa. No terceiro dia, mais uma repetição. Agora, o Senhor estava aqui. Ele disse: você me vê sentado aqui conversando com você. Esta é uma manifestação do Espírito chamada o discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos é ver dentro da dimensão espiritual. Este é o ministério de profeta em operação. Você está vendo na dimensão espiritual. Você me vê. Você me ouve falando. Estou trazendo para você, mediante esta visão, uma palavra de conhecimento, bem como uma palavra de sabedoria. Estou mandando que você não vá para aquela igreja. O pastor não aceitaria o modo que você adotaria para ministrar ao chegar ali. Mas nunca mais vou orientar você desta maneira. Ele nunca mais o fez. E já faz 20 anos. A partir de agora, eu vou guiar você pelo testemunho interior. Você já tinha o testemunho interior o tempo todo. Você tinha um freio no seu espírito. É por essa razão que você rasgou a carta 3 vezes. Você tinha alguma coisa lá dentro, um freio, uma luz vermelha, um sinal de parada. Não era nem sequer uma voz que dizia: não vá. Era apenas uma intuição interior. Depois ele me fez lembrar outro convite. Eu tinha pregado numa convenção numa das denominações do Evangelho Pleno no ano anterior. Quase todos os pastores ali me convidaram a ir dirigir uma reunião. Recebi centenas de convites, suponho eu. Certo homem veio a mim e disse: Irmão Reagan, você vai alguma vez a igrejas pequenas? Disse eu: vou para onde o Senhor me mandar. Ora, temos apenas uns 70 a 90 na escola dominical. Mas se um dia Deus lhe falar sobre isto, queremos que você venha. Desconsiderei aquilo, juntamente com centenas de outros convites. Vários meses mais tarde, no entanto, enquanto orava na igreja,
certo dia a respeito dos meus cultos da noite, aquela conversa voltou à minha memória. A partir de então, continuava a voltar à minha memória, todos os dias. Finalmente, depois de uns 30 ou 40 dias, eu disse: Senhor, queres que eu vá para aquela igrejinha para realizar uma reunião? Quanto mais eu orava a respeito, quanto mais pensava a respeito, tanto melhor, conforme diríamos, me sentia no fundo do meu ser. Não era uma sensação física, era um sentimento no meu espírito. Sentado ao lado da minha cama, Jesus se referiu a isto. Quanto mais você pensava a respeito, tanto melhor você se sentia a respeito. Você tinha um sentimento aveludado no seu espírito. Este é o sinal verde, é o sinal para avançar. É o testemunho do Espírito para você ir. Agora me vê sentado aqui e me ouve conversando com você, e eu estou mandando que você vá para aquela igreja. Mas nunca mais vou lhe orientar desta maneira para ir a lugar algum. Ele nunca mais o fez. De agora em diante, eu vou guiá-lo assim como eu faço com todos os outros cristãos, pelo testemunho interior. Então o Senhor me falou o seguinte, que não é somente para o meu benefício, mas para o seu. Se você aprender a seguir esse testemunho inteiramente, eu o enriquecerei. Eu o guiarei em todos os negócios da vida, financeiros bem como espirituais. Algumas pessoas acham que ele somente se interessa pela atmosfera espiritual, e nada mais. Mas ele se interessa por tudo quanto nos interessa. Não me oponho a meus filhos serem ricos. Oponho-me a serem cobiçosos. Segui aquele testemunho interior, e ele fez exatamente conforme disse que faria. Ele me tornou rico. Alguém perguntou: você é milionário? Não falei nada disto. A pessoa não entendeu o significado da palavra rico. Significa um suprimento total. Significa provisão abundante. Eu tenho mais do que um suprimento total. Tenho mais do que uma provisão abundante, é porque aprendi a seguir a orientação do Espírito mediante o testemunho interior. Aquilo que ele fez por mim, ele fará por você. Isto não virá da noite para o dia, nem até o próximo sábado à noite. Mas à medida em que você aprender a desenvolver o seu espírito e a seguir este testemunho interior, ele o guiará em todas as áreas da sua vida. Conheço um homem lá no sul, no estado do Texas. À idade de 12 anos nunca usara um par de sapatos. Na escola, só chegara à quinta série. Mas naqueles tempos antigos, quando o dinheiro valia alguma coisa, era milionário. Duas pessoas diferentes, uma do estado da Califórnia, e outra do estado de Minnesota, que tinha sido frequentemente hóspedes na casa dele, contaram-me que este homem falara a cada uma delas a mesma coisa. Ele disse aos dois homens: em todos estes anos, e em todos estes investimentos, era assim que ganhava seu dinheiro, nunca perdi um tostão. Isto ultrapassa o meu recorde. E o seu? Nunca investi em coisa alguma, senão no que fui bem-sucedido, disse ele a cada um deles em ocasiões diferentes. Depois, contou-lhes como conseguiu isto. Sempre faço o seguinte: quando alguém aparece com uma ideia, querendo que eu invista em alguma coisa, a minha primeira reação é mental. Ora, sei que quando Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto. Ele não queria necessariamente dizer que você precisa fechar-se num quarto particular para orar. Sei que ele queria dizer que devemos excluir as outras coisas ao orarmos. Mas eu tenho um quartinho particular ligado ao meu dormitório, e entro ali para orar a respeito do assunto. Fico esperando por um tempo suficiente para escutar o que o meu espírito diz. Às vezes, espero 3 dias. Ora, não quero dizer com isto que fico lá dentro durante 24 horas por dia. Posso sair e tomar uma refeição. Usualmente perco algumas refeições. Saio para dormir um pouco. Mas a maior parte do tempo passo esperando sozinho, até que eu saiba dentro de mim por um testemunho interior. Às vezes a minha cabeça diz: rapaz, você seria bobo se colocasse seu dinheiro naquilo. Perderia até a roupa do corpo. Mas meu coração diz: vá adiante e invista naquilo. E assim faço.
E em todos estes anos, nunca perdi um tostão. Noutra ocasião, alguém aparece com um negócio, e minha cabeça diz: rapaz, você deve embarcar nesta. Mas não presto atenção à minha cabeça. Entro naquele quartinho e espero. Às vezes aguardo durante uma noite inteira. Fico orando e lendo a Bíblia, mas passo boa parte do tempo simplesmente esperando. Meramente fico bem quieto até poder escutar o que o meu coração está dizendo dentro de mim. Quando meu coração diz: não, não faça isto, e minha cabeça diz: sim, é melhor você entrar neste plano, então não entro mesmo. O que ele tinha feito? Tinha aprendido a seguir o testemunho interior e Deus o orientara nos seus negócios ao ponto que, no fim da década de 1930 e no início da década de 1940 ele já tinha $2 milhões. A soma não parece tão grande agora, mas naqueles tempos, valia muito. Você pensa que Deus amava ele mais do que ele ama você? Não, é só que ele tomava tempo para escutar a Deus. Adotou medidas e meios e métodos para esperar. Nós, os ministros, estávamos num grupo, conversando pessoalmente uns com os outros. Alguém perguntou a certo indivíduo: não vou mencionar o seu nome, mas é um ministro muito bem-sucedido. Ora, sabemos que Deus chamou você e que a unção do Espírito de Deus está sobre você. Mas do seu ponto de vista, há alguma coisa individual que, segundo você diria, contribuiu mais para o seu sucesso do que qualquer outra coisa isoladamente? Aquele homem disse: sempre sigo as minhas premonições mais profundas. O que queria dizer? Estava simplesmente dizendo: sempre escuto o meu espírito. Faço o que o meu espírito me manda fazer. Sigo aquele testemunho interior. O testemunho interior é tão sobrenatural quanto a orientação mediante visões e etc., só que não é tão espetacular. Muitas pessoas procuram o espetacular, e deixam desapercebido o sobrenatural que está ali o tempo todo.